Oi, Fluminense. O que foi, Vasco? Eu não aguento mais. Não aguenta mais o que, Vasco? Eu não aguento mais apanhar pro Flamengo. Fala pro Fluminense que ele é o próximo. O Flamengo disse que você é o próximo a apanhar. Pode vir. Eu não sou ruim igual você, Vasco. Adeus. Que babaca. Fica assim não, Vasco. Nós somos rivais. E inimigos também. Toda vez que eu te pegar vai ser taca. Eu não sou o Nova Iguaçu. Para com isso. Por que faz isso, Flamengo?